Fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, eu leve o amor. Onde houver ofensa, eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve amor. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ao Senhor Deus Onipotente, suplicamos que envie para nos assistirem espíritos bons, que afaste os que nos possam induzir em erro e nos conceda a luz necessária para distinguirmos da impostura a verdade. Afasta igualmente, Senhor, os espíritos malfazejos, encarnados e desencarnados, que tentem lançar entre nós a discórdia e desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se procurarem alguns deles introduzir-se aqui, faze não achem acesso ao coração de nenhum de nós. Bons espíritos, que vos dignais de vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, preservai-nos de toda ideia de egoísmo, orgulho, inveja e ciúme. Inspirai-nos indulgência e benevolência para com os nossos semelhantes, presentes e ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, em suma, que pelos sentimentos de que nos achemos animados, reconheçamos a vossa influência salutar. Dai aos médiuns que escolherdes para transmissores dos vossos ensinamentos consciência do mandato que lhes é conferido e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com fervor e o recolhimento precisos. Se em nossa reunião estiverem pessoas que tenham vindo impelidas por sentimentos outros, que não os do bem, abri-lhes os olhos à luz e perdoai-lhes, como nós lhes perdoamos se trouxerem malévolas intenções. Pedimos especialmente ao nosso guia espiritual que nos assista e por nós vele. Baixar a frequência cardíaca, mas... a gente vai falar de um tema, é a questão do vício, né? Hoje a gente está vivendo um tempo em que se fala muito de vício e uma boa parcela das pessoas são viciadas em alguma coisa. A gente tem as drogas, que são o grande flagelo, né? As drogas ilícitas, mas também tem as pessoas que são viciadas em drogas lícitas, né?
que é uma porcentagem muito maior da população do que a gente imagina. E a gente, como espírita, e entendendo o homem de uma maneira mais completa, mais integral, a gente tem condições de entender outros aspectos da questão do vício que o materialista não tem a possibilidade de perceber. E essa visão mais plural, mais ampla, ela possibilita a gente uma capacidade de auxiliar mais as pessoas que são acometidas de algum desses vícios, de alguma dessas dificuldades. E durante o que a gente for falando, eu imagino que eu vá abordar vários aspectos dessa questão do vício e que a gente pode desdobrar, né? Não é só o vício do álcool, do cigarro, das drogas, né? Tem uma série de outros vícios, até de alguns vícios comportamentais que a gente é acometido. Então, a visão que a gente tem do ser humano é como um ser transdimensional. Por quê? Porque a gente sabe, e hoje a ciência clássica mesmo, ortodoxa, já está admitindo isso, que o ser humano é composto pelo corpo e pelo espírito, né? Para nós espíritas, uma boa parte das culturas orientais, a gente sabe que tem no meio desses dois elementos o perispírito, que seria o intermediador entre o corpo físico e o espírito. Tá? Eu vou pedir uma licença aqui para vocês de chamar de alma, né? Porque primeiro que está definido por Kardec, que a alma é o espírito encarnado, e segundo que eu gosto de chamar de alma só o princípio inteligente. E aí o princípio inteligente mais o perispírito forma o espírito. E quando ele está encarnado, esse perispírito se relaciona com o corpo físico. Então, a gente tem lá a alma, que é o princípio inteligente, e que é a nossa essência, a nossa identidade, é o que nós somos, né? Depois, essa alma, ela é envolvida por um perispírito, que é um corpo material, apesar de ser matéria quintessenciada, sutil, que está numa dimensão diferente da dimensão física. E este corpo nada mais é do que um reflexo do que nós somos como alma. Então, o nosso perispírito é exatamente a expressão da nossa alma, daquilo que vai no nosso princípio inteligente. E quando a gente está encarnado, a gente organiza um corpo biológico, que é um corpo que está nessa dimensão física. Por isso que eu falo que nós somos seres transdimensionais, porque a gente existe em mais de uma dimensão ao mesmo tempo, né? Então, a nossa alma, ela organiza o perispírito, porque ela comanda a matéria, né? A inteligência que organiza a matéria. Aí esse perispírito, que já é matéria quintessenciada, quando a gente encarna, ele vai organizar um corpo físico, que é um corpo temporário. O nosso perispírito, ele não é temporário, ele é permanente. Então, quando a gente está encarnado ou desencarnado, a gente tem perispírito. O que acontece é que, conforme a gente evolui, como o perispírito é uma imagem direta do que vai na alma, a alma muda, o perispírito muda. É automático e é imediato, né? O nosso corpo físico ou biológico, a gente permanece um período de tempo com ele, mas ele termina, ele tem um prazo de validade. E ele expressa o que nós somos, né? E ele nos coloca em contato com essa dimensão física, e nós somos impressionados pelas experiências que a gente vive através do nosso corpo biológico. Tá? Quando a gente está desencarnado, esse corpo biológico não existe, mas o nosso perispírito funciona como um órgão de relação da nossa inteligência com outras inteligências e com o mundo onde a gente está vivendo. No caso de desencarnado, a gente vai estar vivendo numa dimensão que a gente chama de espiritual, né? Alguns cientistas, alguns físicos têm chamado essa dimensão de espaço-tempo negativo. É só um jeito de chamar diferente, mas na verdade é assim. Então, a gente existe no plano físico? Existe, porque estamos encarnados. E no plano extrafísico, no plano espiritual, também existimos, porque é lá que nós habitamos, na verdade. Tá? Então, existe uma relação entre esses três elementos. A alma, que é a causa do resto. Aí ela organiza o perispírito, e o perispírito, que é um organismo fluídico, mas é um organismo físico também, ele organiza o nosso corpo biológico. Tá legal? Deu para entender essa parte? Muito bem.
Então, se a causa é a alma, o que deve acontecer? Deve acontecer que todos os distúrbios que essa alma estiver vivendo, os equívocos que ela tenha, as dificuldades que ela tenha, ela vai passar imediatamente para o perispírito. É por isso que no plano espiritual não dá para dissimular, né? Não dá para mentir nem para esconder nada, porque um espírito que esteja desencarnado e que olhe você, vai ver o seu perispírito, vai ver o que você é. Não tem jeito de você sorrir, fingir que está feliz e não está feliz, porque não tem esse escudo do biológico na nossa frente, certo? Aí esse corpo espiritual, quando ele encarna, ele vai trazer todas as informações para o corpo físico. Como a nossa vida no plano espiritual, nós seguimos as regras desse plano, que são as leis naturais, são as leis divinas, no plano físico também a gente segue as leis naturais, né? Então, se você for ver, estudar biologia, fisiologia, até a patologia, que é a ciência que estuda as doenças, a maneira como funcionam as células e o corpo biológico do ser humano não tem nenhuma diferença da maneira como funcionam todos os outros seres vivos do planeta. Por que isso? Porque apesar de nós termos inteligências mais avançadas, a gente já está num plano mais adiantado de evolução, a gente está aqui no plano físico e segue as regras do plano físico. Quando a gente está só no plano espiritual, também vai seguir as regras do plano espiritual. E vice-versa. Então, por exemplo, se você quiser ver uma materialização, e aí você quer assistir uma materialização. Então, um espírito está desencarnado, vai se materializar. Ele pode fazer isso? Desde que tenha um médium encarnado que lhe forneça os elementos, que é o fluido vital, né, o ectoplasma, para ele poder fazer a materialização. Eles não têm nenhuma possibilidade de interferir no campo biológico, no campo físico, a não ser que alguém que esteja vivenciando a encarnação empreste o ectoplasma para eles. Isso é uma lei natural. E eles não conseguem burlar essa lei como ninguém consegue, né? Por isso que eu falo que Deus não é brasileiro, porque as leis que ele fez, todo mundo cumpre, né? Do brasileiro a gente dá um jeitinho, tem lei que pega, lei que não pega, então não é brasileiro, né? Então, todas as leis são cumpridas e são imutáveis. Por quê? Porque são perfeitas. Tudo aquilo que é perfeito não se transforma, porque atingiu o último grau de perfeição, tá? Muito bem. Então, o meu corpo físico, ele vai ser, em última análise, aquilo que a minha alma está determinando para ele dentro das leis biológicas, né? Então, no momento em que eu vou encarnar, o que vai acontecer? Eu vou colocar o meu perispírito, que é o reflexo imediato da minha alma, ele vai se ligar a uma célula, né, que é o zigoto, que é aquela célula formada pelo espermatozoide e pelo óvulo. E a partir dessa ligação, eu começo a dar todas as informações para essa célula para ela se desenvolver num corpo biológico, tá? Completo e complexo, inclusive com as dificuldades, né? Se eu nascer com algum defeito, com alguma deficiência, assim por diante. Bom, então o meu espírito pode fazer qualquer negócio dentro daqueles limites que a biologia me deu. Então eu vou ter lá os cromossomos do meu pai, os cromossomos da minha mãe. As primeiras divisões celulares eu consigo mudar alguns genes, através de um processo que a biologia a gente conhece como mutação gênica. Então as primeiras divisões celulares eu vou pegar aquilo e vou reformar. Mas é a mesma coisa que eu comprei uma casa e eu reformo a casa. Eu posso transformar aquela casa até um certo limite. Eu não consigo, só se eu derrubar a casa e construir outra, mas para reformar eu consigo pôr um quarto, pôr um banheiro aqui, outro ali, eu vou mudando, mas a casa eu não mudo. Então no momento que eu estou encarnando, eu consigo transformar muitas coisas do meu corpo biológico. Algumas eu pioro e outras eu posso melhorar. Vai depender de quem eu sou, de como eu estou no momento que eu estou encarnando e nas ordens que eu vou mandar para aquelas células que estão se associando a mim naquele momento e que vão compartilhar comigo essa existência, né? Eu não sei se vocês já pensaram nisso, mas nós somos um condomínio. Cada célula do nosso corpo, são trilhões de células,
elas são individualidades, entre aspas, né? Elas são elementos biológicos vivos, unidades vivas. Tanto que se eu tirar uma célula do meu corpo e puser lá no laboratório, no meio de cultura, essa célula vai viver, se multiplicar e ela vai embora. Mas enquanto ela está dentro do meu plano de organização, né, que é gerado pelo meu perispírito, mais especificamente pelo duplo etérico, então ela segue as ordens e vai fazer exatamente o que eu mandar que elas façam. Né? Isso daí o André Luiz deixa muito claro no livro Evolução em Dois Mundos, quando ele define célula como animáculos infinitesimais domesticados. E são realmente domesticadas, elas só fazem o que você manda. Né? Ah, mas e quando eu fico doente? É porque você deu a ordem errada. Ela está só fazendo o que você mandou. Não é? Ah, e o câncer? O câncer é quando elas perdem o contato com a ordem. Por algum motivo elas deixam de receber a informação que você teria que dar e elas ficam perdidas. Né? E aí elas se multiplicam de uma maneira desgovernada, elas perdem a identidade, elas já não sabem o que elas têm que fazer, se é para ela ser músculo, se é para ela ser osso, e aí dá o câncer. Né? Muito bem, então, de uma maneira geral, eu tracei uma estrutura de como nós somos, como nós estamos nesse momento, transdimensionais, seres transdimensionais, e da relação causa e efeito. Muito bem, então, pelo que eu estou falando, tudo que acontece comigo e com o meu corpo depende exclusivamente da minha alma. Mas não é. Por quê? Porque a minha alma é influenciada pelas experiências que ela vive. Né? Então, algumas coisas, quando a gente aprende alguma coisa, quando a gente toma posse de algum conhecimento dessas leis naturais, a gente não perde nunca mais isso. E aí a gente fica impermeável a influências externas. Mas, quando a gente ainda está construindo determinado tipo de capacidade, quando a gente ainda está construindo algum conhecimento dessas leis naturais, a gente é muito influenciável pelo que está acontecendo ao nosso redor. Então, quem está dando a ordem para as minhas células é a minha alma. E a minha alma faz isso como? Ela tem sentimentos e ideias. Esses sentimentos e ideias vão mobilizar o meu perispírito criando pensamento. E o pensamento, ele impacta diretamente as minhas células. Tá? Para quem tem dúvida disso, que o pensamento é matéria em movimento, né, é só você lembrar o que é que te cansa mais. Né? Se é você jogar, sei lá, uma partida de futebol, ou você ficar os mesmos 90 minutos estudando para um exame, para uma prova, para um concurso. Né? A partida de futebol você está cansado, né? Ofegante, você senta, toma um copo d'água, descansa um pouquinho, daqui meia hora ou no dia seguinte você está inteiro. E quando você pensa, quando você estuda, aquele cansaço fica. Né? Parece que fica dias às vezes até. Você demora mais para se recuperar. E já foi estudado, né? Quando você está pensando, você gasta energia. Você consome glicose. Né? O seu cérebro, as células do seu cérebro aumentam o metabolismo e elas trabalham. E isso também é esforço, é um exercício. Então, aquilo que eu estou pensando vai impactar as minhas células. E impactam também todos aqueles que estiverem em contato com esse meu pensamento. Né? Então, como é que eu faço contato do meu pensamento com o pensamento de vocês? A maneira mais evidente, mais clara e que todo mundo conhece é a palavra. Então, eu estou tendo uma ideia, eu elaboro essa ideia na minha cabeça, transformo isso num pensamento e transformo meu pensamento em palavras. Tento colocar o que eu estou pensando nas palavras e eu emito essas palavras. Vocês recebem esse código, que são as palavras que eu estou emitindo, vocês vão interpretar o que eu estou falando dentro da cultura e do conhecimento que vocês têm, e aí vocês recodificam isso num pensamento de vocês, numa ideia que passa a ser sua. Então não é a minha ideia que você vai ter, você vai construir a sua ideia a partir do meu estímulo. Né? A cultura e o meio de conhecimento que eu digo é assim, se eu estivesse falando em árabe, muito provavelmente nenhum de vocês estaria entendendo. Não é? Se eu estivesse falando em inglês, alguns estariam entendendo, outros não. Então, depende se eu estou recebendo a mensagem. Mas uma vez que a mensagem vem, ela me impacta. Se eu estou assistindo televisão, né? A gente menospreza muito o poder da TV. Então, às vezes, de noite, vai assistir um seriadinho,
do Hannibal. Aí o cara matando todo mundo, sofrendo, gritando e aquela... Você sofreu o impacto daquilo, emocional. E na hora que você vai deitar, você está vibrando naquela frequência. Você colocou o teu nível de ideias e de pensamentos na mesma frequência que a televisão te passou. Não é? Quando a gente aprendia, né, eu sou de origem católica, quando a minha professora de catecismo falava que a gente tinha que rezar antes de dormir, ela estava dando um ótimo conselho. Quer dizer, se na hora que eu for deitar eu fizer uma prece e mudar meu padrão vibratório, a hora que eu durmo e vou fazer o descolamento do meu corpo biológico, eu estou num outro padrão de vibração, né? E aí eu vou acordar aonde o meu pensamento me levar, né? Então, acordar, digo, no plano espiritual, tá certo? Então eu posso continuar um estudo lá, eu posso trabalhar por alguma comunidade, eu posso estar vinculado a algum grupo de trabalho no plano espiritual, né? Ou então eu posso acordar num lugar onde está todo mundo gemendo, sofrendo, né? Num lugar em que eu vou ser agredido, que as pessoas vão estar me perseguindo, e aí eu acordo com pesadelo, aquela coisa toda. Então, vejam que a gente não tem controle total sobre o nosso pensamento ainda. A gente é muito influenciável. E enquanto encarnados, essa influência se torna mais poderosa. Por quê? Porque a nossa percepção do plano espiritual fica muito apagada. Tanto que a gente tem a sensação de que o real é isso que nós estamos vivendo agora. Quando, na verdade, essa experiência física aqui ela é muito mais uma ilusão do que quando você está dormindo no plano espiritual, né? Dá para explicar isso em termos científicos, aliás, isso é uma coisa que a neurofisiologia já entendeu, mas eu não vou gastar o neurônio de vocês com isso, vocês vão ter que acreditar em mim, né? A nossa experiência carnal é uma ilusão. Neurofisiologicamente, o que nós experimentamos e que dizemos que é verdade é uma interpretação dos sinais que a gente está recebendo do meio. E não é em absoluto a verdade, né? É a nossa verdade que nós vamos construindo. Então, como é que esse meio pode me influenciar? Então, vamos começar falando um pouquinho de como funciona o nosso cérebro. Então, é assim, o meu cérebro ele é um órgão de interpretação. De todas as células do meu corpo, são as células mais diferenciadas, mais evoluídas. E qual é a função delas? É me relacionar com o meio e com as outras pessoas. Então, o sistema nervoso, ele tem a função de perceber o que está acontecendo ao seu redor, interpretar aquilo e emitir uma resposta. São as 3 funções do sistema nervoso. Todos os sistemas do nosso corpo só têm uma função. O sistema respiratório, a função é respirar. O sistema digestório é digerir a comida. O locomotor é fazer você andar. Mas o neurológico, ele tem 3 funções. Perceber, interpretar e responder, né? Dentro desse padrão de perceber, interpretar e responder, as experiências que vêm do meio, elas impactam o meu corpo biológico de uma maneira positiva ou negativa. Quando vai ser positivo, quando vai ser negativo? Eu só vou decidir isso pela experiência. Nós, seres humanos, e os outros seres todos vivos do nosso planeta, aprendemos por tentativa e erro. Então, na verdade, é assim. Quando eu estou diante de 2 opções ou de uma situação qualquer, eu vou analisar aquela situação e opto por um caminho. Se aquele caminho dá certo, eu interpreto aquilo como verdade e repito. Se aquele caminho dá errado, eu rejeito ele e evito, né? É assim quando a gente experimenta comida, por exemplo. Às vezes você é pequeno, alguém te deu alguma coisa para comer, você comeu e não gostou, você faz associação com a cor daquilo, né? O meu caçula, ele falava assim, pai, uma vez a gente tentando convencer ele de comer verdura, ele falou assim, pai, nada que é verde é bom de comer, né? Ele era pequenininho, acho que tinha uns 3 anos. Então, ele fez a associação da cor verde com o sabor. E ele deve ter comido alguma coisa verde que não foi legal, ele não come nada verde, né? E aí, às vezes, a gente leva isso até o final da nossa vida, né? Às vezes a gente fala que não gosta de uma coisa, a gente não sabe nem porquê. A minha história é com o bacalhau. Eu sempre disse que não gostava de bacalhau. Aí um dia eu comi bacalhau e descobri que eu adoro bacalhau. Agora eu como bacalhau que nem um maluco, né? Não perco uma chance de comer bacalhau. Então, na verdade, quem que disse pra mim que eu não gostava de bacalhau? Alguma experiência que eu tive que não foi legal e eu recusei aquilo lá. Então é assim que a gente vai aprendendo, por tentativa
e erro, né? Então, o meu cérebro, ele traz já algumas informações que vêm da evolução, né? Essas informações geralmente estão associadas com o que a gente chama de instinto. Então, tem coisas que a gente sabe que são ruins, né? O cachorro, você dá alguma coisa para ele comer, primeiro ele olha, depois ele cheira. Se o cheiro for ruim, ele não come, né? Por quê? Porque cheiro ruim geralmente é coisa estragada. E ele aprendeu isso com a evolução. Se ele come, morre, né? Passa mal e morre. Nós também temos isso daí. Só que a gente vai burlando algumas coisas dos nossos instintos, porque a nossa evolução gerou a inteligência. O instinto é uma inteligência automática, que foi herdada pelas experiências da evolução biológica. Então a gente recebe isso geneticamente, né? Através do RNA, a gente tem um monte de padrões instintivos que são automáticos, né? Só que quando a gente ganhou a capacidade de raciocínio, a gente subjugou esses instintos. Então a gente é capaz de, mesmo estar sentindo um impulso instintivo de reagir, a gente conseguir se controlar, né? Tem gente que não consegue, tem gente que consegue mais. É a coisa da raiva. Às vezes alguém está falando alguma coisa, o seu instinto é de pular no pescoço dele e apertar bem até ele ficar roxo. Mas aí você pensa em um monte de outras coisas, né? A última coisa que você vai pensar é em Jesus nessa hora. Mas assim, se você chegar lá, você tira a mão, né? Fala assim, não vou fazer isso. Então, você está subjugando aquele instinto, tá certo? Mas, apesar da gente subjugar esse instinto, a gente funciona por padrões de comportamento aprendido, tá certo? O nosso cérebro, ele está montadinho para este sistema, aprendizado por tentativa e erro e a decisão do que é certo e o que é errado pela recompensa. Então, existem algumas áreas do nosso corpo que elas geram para o nosso espírito a sensação de recompensa. Então, veja, é a alma que determina o corpo, mas o que está acontecendo com o corpo impressiona a alma. Senão, não teria motivo de a gente estar encarnado. É um caminho de ida e volta. Então, o que está acontecendo? Como a gente acha que está vivendo a realidade, que a parte espiritual é uma ilusão, e que isso é que é real. E como o nosso cérebro nos dá algumas ordens de acordo com as experiências que a gente vive no meio, e essas ordens podem ser isso é bom, isso é ruim. Então, é muito fácil a gente se enganar com uma coisa que não é legal e a gente achar que é. Você está dando para entender onde eu quero chegar. Então, existe uma área do nosso cérebro, por exemplo, que é a área de recompensa. Todas as vezes que essa área é ativada, você se sente bem, né? Por exemplo, a gente sabe que chocolate ativa essa área. É raro você encontrar alguém que não gosta de chocolate, né? Tem outras coisas que acontecem na nossa vida que ativam essa área de recompensa. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Lá em Santos, eu morei 22 anos lá. Quando eu estava muito mal, estava chateado, eu ia para a praia. Às vezes eu passava de carro, porque todo mundo mora em Santos, ninguém passa na vida na praia, porque é muito movimento, tem trânsito, a gente nunca vai por ali. E quando eu estava meio chateado, eu ia pela praia, só para olhar a praia. E ficava torcendo para ter trânsito, porque aí parava o carro e ficava olhando para o mar. E aquilo me trazia uma sensação de bem-estar. Eu estava ativando a minha área da recompensa com a visão da praia. Quando eu vim aqui para Campo Grande, não tinha mais praia. Eu fiquei buscando alguma coisa que me desse esse bem-estar. Eu descobri, a praia de Campo Grande é o pôr do sol. Eu não sei quem mora aqui muito tempo, não sei se deu conta disso, que as cores do céu no pôr do sol aqui são únicas. Eu nunca vi em nenhum outro lugar igual aqui. Só que eu tenho que esperar o pôr do sol. Às vezes eu estou muito mal de manhã, eu tenho que esperar anoitecer, mas eu não perco a chance de ir dar uma voltinha para passear, para ver o pôr do sol. Então, eu consigo ativar a minha área da recompensa com uma visão, com uma experiência cotidiana, né? Vou dar um outro exemplo. Você vê um gatinho brincar com uma bola de lã. Todo mundo ri quando vê o gatinho brincar, né? Eu postei agora no meu Facebook um filmezinho que a dona coçava a barriga do gatinho, o gatinho abria a pata. Aí ela tirava, o gatinho fechava a pata. E todo mundo dá risada com aquele negócio. O seu centro de recompensa está sendo ativado ali. Quando você faz uma boa refeição, né? Quando você come uma comida gostosa, o chocolate,
está ativando o seu centro de recompensa. Como é que isso é ativado? Você tem a sensação, a percepção sensorial, que pode ser visual, gustativa, tátil, né? Tem coisas que você passa a mão no veludo é gostoso, você passa a mão na lixa não é gostoso. São experiências táteis, né? Uma boa ou uma ruim. Por que você acha que passar a mão na lixa é ruim e no veludo é bom? Quem que disse isso para você? Na verdade você já traz isso. Por quê? Porque a lixa é atrito, é áspero, pode lesar sua pele. Então o seu corpo diz, não faça isso, que não é legal. Agora o veludo é gostoso, então pode fazer que é gostoso. E por aí vai, tá certo? Então, na hora em que eu tenho essa experiência tátil, aquilo vai para o meu sistema nervoso central, vai para uma área do meu cérebro chamado tálamo. O tálamo vai direcionar isso para as áreas corticais específicas e no meu córtex eu interpreto aquilo. E aí, se aquilo é uma coisa positiva, se eu já tenho uma experiência anterior que é bom, ou mesmo se eu estou experimentando naquele momento e estou me sentindo recompensado com a experiência, eu ativo essa área de recompensa. E o meu cérebro é inundado com algumas substâncias químicas, que são produzidas pelo próprio cérebro, dizendo assim para você, isso é bom. Ou dizendo assim para você, isso não é bom. Né? Você está andando à noite numa rua deserta, daqui a pouco aparece um cara deste tamanho encapuçado. Isso não é bom. Não é? Qual é a resposta do seu cérebro? Adrenalina e pernas para que te quero. Não é isso? Então, as coisas vão acontecendo nessa medida. E o meu cérebro vai decidindo nessa medida. Então, existe um código para o meu corpo biológico que é muito bem definido. A serotonina aumentou, a dopamina aumentou, determinadas áreas foram ativadas, fique tranquilo que está tudo bem. Né? Quando a gente usa esse centro da recompensa, a gente usa nesta medida que eu falei para vocês. Conversa com pessoas que eu gosto. Só de eu encontrar uma pessoa que eu amo, eu já me sinto recompensado. Às vezes não preciso nem conversar com ela. Né? Isso acontece com algumas pessoas que a gente ama. A gente olha para ela, se sente recompensado. Começa a conversar, já briga, já não quer mais ver. Né? Vai embora, espera uma semana para voltar a recompensa. Mas a gente tem essas coisas. A minha relação com São Paulo, por exemplo, que é a cidade que eu nasci. Quando eu vou para São Paulo visitar minha mãe, eu estou no avião, eu vejo São Paulo de cima, meu coração dispara, eu me emociono, olha minha cidade, que legal e tal. Aí desço todo feliz, pô, voltei para minha casa, para minha terra. A hora que eu saio do aeroporto, eu já quero voltar para Campo Grande. Já passou a vontade, agora eu quero voltar. Eu já sei porque que eu saí daqui. Né? Porque o trânsito é ruim, porque o cheiro é ruim, porque meu olho começa a arder. Então, essas coisas todas, elas vão misturando as minhas emoções, as minhas lembranças, as minhas memórias com as novas experiências e o meu cérebro vai me ajudando a definir o que é bom e o que não é. Tem um trabalho feito por um pesquisador brasileiro chamado Sérgio Moll, muito interessante, que ele estudou as áreas de recompensa cerebrais com pessoas que faziam caridade. Olha que interessante. Ele pegou alguns grupos e assim, um grupo... era solicitado para esse grupo que eles dessem dinheiro para uma instituição de caridade para ajudar crianças órfãs. E esse grupo não dava o dinheiro. Um segundo grupo dava o dinheiro, mas eles não davam o dinheiro deles. O pesquisador dava o dinheiro para ele dar. E o terceiro grupo, eles davam o dinheiro deles. Eles punham a mão no bolso e davam o dinheiro. E aí depois eles mediram os níveis de serotonina e os padrões cerebrais dessas pessoas. As pessoas que puseram a mão no bolso para pagar, elas se sentiram recompensadas. E elas tinham um registro positivo da experiência com vontade de repetir aquilo lá. A conclusão é que a gente se vicia em caridade também. E é engraçado que no centro espírita se percebe pessoas assim. Elas às vezes nem entenderam direito qual é a mensagem do espiritismo. Elas às vezes você pega elas falando coisas que não é daquele jeito. Você pega elas fazendo coisas erradas, mas na hora de trabalhar, pé de boi. Né? Trabalho que você pedir para ajudar os outros, ela está lá e trabalha, e trabalha, e trabalha. Ela já percebeu que aquilo traz uma recompensa boa para ela. Então você pode ficar viciado em caridade? Pode. Como você pode ficar viciado em pôr de sol, como você pode ficar viciado em ver a pessoa que você ama, né? E isso são recompensas positivas. Mas
o estímulo não é um estímulo grande, aquilo acontece de uma maneira fisiológica no seu cérebro sinaliza que aquilo é legal e você repete a experiência. Mas, se eu não for para São Paulo, ou se eu não ficar vendo o pôr do sol, eu tenho saudades, mas aquilo não me mata. Eu não sinto dor. Não é? A mesma coisa o chocolate. Quando é que eu estou viciado de chocolate? Não fica. Quando eu estou com muita vontade de comer chocolate, eu como chocolate direto. Isso é ruim? Tem algumas coisas, tudo que é exagero é ruim. Mas se eu ficar sem chocolate, eu vou morrer? Não. Eu vou sentir muita falta no começo, né? Vou querer o chocolate, depois eu esqueço. Tá certo? Então é assim que funciona. Eu emito, o meu cérebro experiencia aquilo que está acontecendo, aquilo impacta a minha alma, eu aprendo e passo a usar aquilo como memória e vou padronizando aquilo lá. Muito bem. Agora, vamos imaginar que eu vou tomar, eu vou numa festa, e aí eu vejo todo mundo muito alegre e feliz, eu estou achando a festa até meio caída, mas por que está todo mundo tão alegre e feliz? Aí eu converso com um amigo, e o amigo fala assim, não, é que o pessoal está aqui, mas eles estão usando essa droga aqui, é um negócio legal e tal, não sei o que, não sei o que lá. Aí, você não quer experimentar? Eu vou experimentar. Aí ele pega e toma um comprimidinho lá, o êxtase, ou a cocaína, ou seja lá o que for. Aquela droga, ela não age no perispírito dele. Nem age no espírito dele, na alma. Não age. Ela age no cérebro dele. Como? Ela faz com que os neurônios do centro de recompensa produzam uma quantidade exorbitante de substância, de neurotransmissor. Aquela experiência que você teve do pôr do sol, aquela experiência que você teve de comer o chocolate, ela é multiplicada por 10 milhões de vezes. Né? Não sei se esse é o valor, estou exagerando, mas assim, é muito maior, muito maior. E aí o que acontece? Você vai ter uma sensação épica de bem-estar, não é? Porque aquela coisa gostosa que você sentiu quando você viu a pessoa que você amava, quando você comeu aquele prato gostoso, quando você viu o gatinho brincando, aquilo ali é fichinha, é nada perto do que você está sentindo naquele momento. Aquilo foi gerado por um sentimento seu, por algum pensamento? Não. Mas aquela experiência que veio de fora impacta fortemente o seu perispírito, impacta fortemente a sua alma. Bom, o que é que vai acontecer depois disso? Quando você metabolizar aquela droga, os níveis do neurotransmissor vão cair drasticamente. E aí você vai ficar com um nível menor do que você tinha anteriormente a usar a droga. E aí o que é que você vai sentir? Dor. Você vai se sentir mal. Então a primeira vez você usou a droga para se sentir muito bem. E foi uma experiência maravilhosa. Se a experiência foi maravilhosa, o que é que me diz a minha evolução, os meus mecanismos de aprendizado? Vou repetir. Então, se eu tenho, por exemplo, uma droga de uma potência mais baixa, por exemplo, a maconha, eu não vou ter um nível mais baixo. Então, eu não sinto a dor da ausência. Mas eu sinto a vontade de ter de novo aquela experiência. E aí eu começo a usar aquilo com frequência. Eu vou criar um nível no meu cérebro de serotonina muito maior que o fisiológico para eu me sentir bem, para eu ter aquele prazer. E aí o que acontece? Ver o pôr do sol não tem mais graça, olhar o gatinho brincando não tem mais graça, comer o chocolate não tem mais graça, a vida não tem mais graça. As experiências cotidianas não têm mais graça. Porque nada disso traz nem um quinto da experiência de bem-estar que você tem quando você fuma maconha. Então aí você passa a depender de fumar a maconha para você conseguir se sentir normal. Porque você não tem mais aquele upgrade, né? Porque o teu nível era 0, aí você foi para 60 na primeira vez. Uau! Aí o seu corpo já pediu 30, você foi no 60, foi legal. Aí seu corpo já pediu de novo, você foi no 40, me senti bem. Daqui a pouco você está fumando para continuar no 60. Quando a droga é muito forte, como o êxtase, por exemplo, o rebote que ela provoca deixa negativo. E aí você passa a usar a droga para não se sentir mal. Você não consegue ficar sem. Sem a droga você sente dor.
Não é nem não tem graça. É assim, eu preciso daquilo para estar vivo. Bom, o que está acontecendo neste caso é que um elemento externo gerou um padrão de funcionamento do meu cérebro que me impede de viver sem aquele elemento. Então veio de fora para dentro o vício, né? E o que acontece? Acontece que você não fica sem. Aí você vai ter que passar por um tratamento médico em que o médico vai te dar drogas para tentar simular a droga que você usou de uma maneira que eu possa desmamar você da droga. Eu começo a enganar o seu cérebro com uma outra substância para você ficar livre daquela substância que você se viciou, e aí devagarinho eu vou tirando aquela que eu estou te dando para ver se no final eu consigo libertar você. Neurologicamente eu consigo fazer isso? Sim. Ah, então dá para curar vício de droga? Não. Por que eles não conseguem curar? Cura alguns. Por que não consegue curar todo mundo? Porque aquela impressão que o cérebro deu para ele registrou no perispírito. E mesmo que o meu cérebro volte a funcionar num padrão normal, o meu perispírito vai querer viver aquela experiência que ele viveu da primeira vez que ele usou a droga. E aí ele não consegue ficar mais sem. Então, eu comecei o vício de fora para dentro, mas a cura vem de fora para dentro, mas também tem que vir de dentro para fora. Porque quem dá ordem para a célula é a minha alma. E se a minha alma viveu uma experiência que achou que aquela experiência era positiva, ela vai querer repetir. Então, o que a medicina faz hoje é vir de fora para dentro. E isso é eficiente? É. Mas ela não vem de dentro para fora. E se ela não fizer os dois caminhos, não consegue tirar a pessoa. O grande problema do de dentro para fora é que você tem que querer. Isso é engraçado, né? Eu falo que a grande vantagem que os psicólogos têm sobre os médicos é essa. Se você quebra uma perna, se você tem um infarte, alguém te cata e te leva para o médico. E acabou, você gostando ou não, você está lá. Agora, psicólogo, como é que você vai para o psicólogo se você não quer? Não vai. Atualmente pode te obrigar, você é um adolescente, ela te põe lá na frente da psicóloga. Não vai adiantar nada. Né? Eu já conversei uma vez, eu ouvi um adolescente contando uma vez que ele ficava contando mentiras para a psicóloga todas, e se divertia com aquilo. Ele inventava coisas, ia criando aquelas coisas e contando as viagens dele para a psicóloga. Não sei nem se ela já tinha sacado ou não, né? Com certeza uma hora vai perceber que ele estava enganando ela. Então não tem como você convencer a pessoa a fazer uma coisa que ela não quer fazer. É a mesma coisa que você querer que alguém acredite no que você acredita. Você pode influenciar ela, mas ela que vai decidir se ela vai acreditar naquilo ou não. Né? Então, essa é o mecanismo biológico da formação do vício. Tá? Que acontece de fora para dentro com essas drogas que agem sobre o seu sistema nervoso. Tá certo? Agora, será que tem algum vício que vem de dentro para fora? Tem. Esses vícios, eles são provocados pelos nossos pensamentos. E os nossos pensamentos são provocados pelas nossas ideias. Então, é assim, a gente gera um pensamento, e quando a gente gera o pensamento é matéria, lembra que eu falei para vocês? Como se fosse uma onda de rádio que eu emito. Então, na hora que eu estou emitindo meu pensamento, eu impacto vocês. Né? Eu comecei a falar naquela hora, parei. A voz, a palavra é uma forma de transmitir pensamento, mas não é a única. Né? Tem a telepatia, que também já é comprovada, e a gente faz isso o tempo inteiro mesmo sem perceber. Então, se você entra num ambiente que está todo mundo vibrando legal, você se sente bem naquele ambiente na hora que você entra, porque você entrou em sintonia com aquilo. O seu perispírito é um órgão receptor, ele percebe essas diferenças. Né? Então, o meu pensamento ele vai gerar um padrão, e se esse padrão for de alta vibração, ele tem uma grande penetrância. Se ele for de baixa vibração, ele tem uma baixa penetrância. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu emito um pensamento de ódio contra alguém, esse pensamento de ódio, na hora que ele sai do meu perispírito, ele desarmoniza o meu perispírito. Mas quando ele chega no perispírito do outro, o outro só vai perceber se ele estiver no mesmo padrão de onda. Se ele estiver também me odiando. Senão, não acontece nada. Ele rebate aquilo. Agora, quando eu estou pensando amor, pensamento de amor, quando eu emito esse pensamento de amor, como ele é de alta frequência, ele harmoniza meu perispírito. E mesmo que o outro não saiba, ele recebe essa vibração, porque ele tem grande penetrância. Então você vê como as leis divinas são perfeitas, né?
Então as ondas de baixa frequência, elas só vão atingir o outro se o outro permitir. É a história da televisão. Você quer assistir a Globo, você tem que sintonizar na Globo, senão você vai ver SBT, vai ver Record. Você tem que pôr lá a sintonia. Então no momento em que eu sintonizo frequências de baixa onda, assistindo um seriado ruim da TV, eu estou sintonizando naquele padrão de onda. Tudo que estiver acontecendo no plano extrafísico nesse padrão de onda vai entrar em contato comigo. E aí eu entro nesse padrão vibratório. Para eu sair dele, eu tenho que interromper aquele pensamento e impor um novo pensamento. Tem algumas técnicas para fazer isso, né? Contar até 10. Quando você está com muita raiva, antes de falar, conta até 10. Morde a língua. Não tem esses negócios? Aperta o dedão. Já me ensinaram um monte. O que você está querendo fazer? Você está querendo interromper aquele padrão vibratório e trocar a sintonia. Se você não fizer isso, você vai continuar vibrando aquele padrão vibratório, né? Muito bem. Então, quando eu sou estimulado externamente para um tipo de pensamento e eu fico mantendo esse padrão de pensamento, o que vai acontecer? Eu vou emitir um pensamento, esse pensamento vai para o meio, mas existe uma atmosfera ao meu redor que se chama aura. Vocês já ouviram falar? A aura também é chamada de psicosfera. O que é a psicosfera? É a atmosfera psíquica que eu criei. Como que eu criei essa atmosfera psíquica? Com os meus pensamentos. Então é outra coisa que não dá para dissimular no plano espiritual. Porque um médium que enxerga a aura já não dá para dissimular. Né? Aquela história, e aí, bem, tudo bem? Tudo bem. Tá nada, tá morrendo de raiva com você, mas tá falando que tá bem. Mas se você olhar a aura dela, tá escura, não tá bem. Ela tá com vibrações de baixa frequência. Né? Então, na hora que eu emito o pensamento, ele vai, mas ele fica impregnado. Então, se eu desejo mal para o outro pode ficar mal ou não, dependendo dele, da opção dele. Mas eu já fiquei mal. Se eu quero que o outro quebre a perna, antes do outro quebrar a perna, se é que ele vai quebrar, eu quebro a minha. Né? Então é aquela história, é a mesma coisa, né? Você pensar mal do outro é você tomar o veneno e querer que o outro morra. O veneno você já tomou, certo? Se ele vai tomar o dele, é problema dele. Tá certo? Muito bem. Na hora que eu gerei essa psicosfera, se eu gerei um pensamento ruim, esse pensamento ele cria o André Luiz chama de miasmas, como se fosse uma bactéria. Mas não é biológica, ela é do plano espiritual, porque está nessa psicosfera. E aí o que pode acontecer? Se eu ativo muito aquele pensamento, ele fica reverberando na minha aura, na minha psicosfera, e fica reentrando na minha consciência. Eu estou esquecendo aquilo, qualquer coisa me lembra, pum, eu entro de novo naquele circuito. E aquilo vai se repetindo. Né? O que isso vai gerar? Vai gerar um pensamento recorrente. Qualquer lugar que eu tiver, em qualquer lugar que eu tiver, eu vou ter aquele pensamento recorrente. Olha, existe uma gama gigantesca disso. Tem pensamentos recorrentes que levam à dependência de sexo, à dependência de álcool, de droga, o cigarro, alguns comportamentos, como comer, por exemplo. Comer aumenta o nível de recompensa do nosso cérebro igualzinho aos outros estímulos, de uma maneira mais forte. Toda vez que é substância química, é mais forte, porque está agindo diretamente, mais fisicamente no nosso corpo. Mas a potência do nosso pensamento é infinitamente maior que qualquer droga. Então, se você pegar uma pessoa absolutamente equilibrada, você pode dar o êxtase para ela e ela não sair do padrão vibratório dela. Né? Os monges budistas são exemplos clássicos disso. Eles conseguem parar o coração, eles param de respirar e continuam vivos. Eles controlam o corpo deles ao ponto de baixar o metabolismo deles a quase zero. E volta na hora que quiser. Por que eles são capazes de fazer isso? Porque eles sabem, como o André Luiz, que as células deles são animáculos infinitesimais domesticados. E se ele mandar deitar, eles deitam, se mandar levantar, eles levantam, se mandar latir, late, se mandar ficar quieto, fica quieto. Tá certo? Então o que acontece? Alguém me sugeriu um tipo de pensamento. E aquele pensamento veio, eu experimentei aquilo de alguma maneira e aquilo me trouxe algum grau de recompensa. Aí aquilo várias vezes foi reestimulado. Então eu gerei aquele pensamento recorrente no meu perispírito, na minha aura. E aí aquilo fica me auto-induzindo. É a tal da auto-obsessão.
Não é? A gente sempre acha que tem algum espírito dizendo pra gente o que a gente tem que fazer. Eles influenciam a gente, mas a gente é que escolhe quem vai influenciar, ou bem ou mal. E muitas vezes somos nós mesmos que nos auto-obsediamos, porque nós geramos padrões de pensamento recorrente no nosso perispírito. Então veja, por enquanto não tem nenhuma alteração na bioquímica do meu cérebro. É o meu princípio inteligente que identificou algum tipo de ideia, emitiu essa ideia na forma de pensamento e ficou recorrendo naquele pensamento. Aquilo gerou um padrão na minha aura e aquilo fica indo para o meu cérebro repetidamente. O que vai acontecer? Eu estou educando o meu cérebro a funcionar naquele padrão. Vai chegar uma hora que este padrão altera a bioquímica do meu cérebro. E aí, se eu quiser mudar, não depende mais só da minha vontade. Não depende mais só de eu limpar a minha aura. Porque quando eu fizer isso, o meu cérebro vai estar dependente daquilo lá. E vai estar repetindo de uma maneira que ele gere neurotransmissores específicos para aquilo. Deu para entender? É meio complicado, não é? Porque não é uma coisa só acontecendo, são várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Por exemplo, a questão da depressão. Né? Tem gente, vai de ase, né? Tem gente que acha que depressão é só física, tem gente que acha que é só espiritual. É tudo ao mesmo tempo, não tem nada só físico e nem nada só espiritual. Enquanto a gente está encarnado, as coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Então, às vezes, fala assim, a depressão é falta de amor. É mesmo, mas não é só a pessoa querer amar e está tudo bem. Porque num determinado ponto do quadro depressivo, o cérebro dela funciona dentro do padrão de dor, de tristeza. E ela não consegue sair daquele padrão, porque o cérebro dela não deixa. Ela vai ter que tomar remédio para cortar o ciclo vicioso. E o remédio resolve? Ele alivia, ele tira a pressão da biologia, do cérebro, para que o espírito tenha tempo de pensar no que está acontecendo e tentar mudar o padrão vibratório dele. Para aí ele limpar a aura dele e conseguir se restabelecer. Olha como é difícil. Não é um negócio simples. Então não adianta só dar passe, não adianta só conversar. Tem que dar passe, tem que conversar, tem que fazer psicoterapia e tem que tomar o remédio. Agora, qual é o ideal? O ideal é não entrar no padrão repetitivo. Toda vez que você tiver um pensamento recorrente, você está correndo risco. Porque você está gerando uma ideia recorrente que vai te retroalimentar. A tua própria psicosfera vai te retroalimentar. E às vezes é um pensamento recorrente que você pega com frequência, mas não direto. Mas ele te leva a um tipo de comportamento que interessa às vezes a alguns espíritos que estão ao seu redor. E a hora que ele chega perto de você, ele dá uma olhadinha na tua aura, pimba, vai lá. Liga lá o botãozinho. Tem alguns, eu já vi algumas descrições que falam que instalaram um chip. Que os espíritos instalam um chip no perispírito o espírito obsessor não instala nada em você. Ele te sugere aquele padrão repetitivo como se fosse um chip de computador. E você aceita. Você deixa ele colocar. E aí ele passa a comungar com você daquela experiência. Não é? E você fica recorrendo naquilo, quando você vê, você já está fazendo. Você fala, eu não vou fazer mais isso. Não sei como é que é com vocês aí, mas eu estou cheio de coisas assim, de comportamentos assim. Eu identifico esses comportamentos recorrentes no meu cotidiano e alguns são altamente irritantes, porque eu pensei que eu já tinha resolvido isso. E daqui a pouco eu me vejo pensando de novo naquilo e pior fazendo. Não é? E pode reparar, quando a tua vida fica mais puxada, quando você se sente mais pressionado, quando você se sente mais apertado, é a hora que começa a descambar tudo. Porque os teus sistemas de controle consciente, eles estão voltados para uma outra atividade e os teus subconscientes voltam. E isso daí não tem nada a ver com o cérebro? Não é a alma, não é o perispírito, esse subconsciente, olha, a parte inconsciente do cérebro. Também tem, também tem. Eu acho que é, né? Também tem. E essa energia poderia ser? São as energias que estão organizadas no perispírito, que na verdade é matéria. Matéria é energia, né? Matéria é energia. Então, o que a gente sabe é o seguinte, o nosso cérebro, ele funciona com vários níveis de consciência.
O nível consciente do nosso cérebro é de aproximadamente 5% da capacidade total do nosso cérebro. Então, eu ouvia isso antigamente e não entendia. Aí depois que eu fui estudar isso aí, finalmente eu entendi. Que dizia que o Albert Einstein era um gênio porque ele usava 10% da capacidade cerebral dele. Na verdade, ele chegava a 10% de utilização consciente de toda a atividade global do cérebro dele. Nós ficamos em torno de 5%. E existe uma atividade cerebral em torno de 75% que funciona em segundo plano. Sabe quando você está fazendo alguma coisa no computador e ele avisa assim, o antivírus está correndo em segundo plano. Você não está vendo nada, mas ele está fazendo lá as coisas dele. 75% dos nossos pensamentos correm em segundo plano. Então, por exemplo, se você está dirigindo e você está pensando no que você tem que fazer hoje, amanhã, blá, blá, blá. Mas isso é o seu nível consciente. Subconscientemente, você está trocando a marcha, está vendo o farol. Se alguém perguntar para você, passou um gato na frente do seu carro? Você fala, não vi o gato. Né? Tem um filmezinho, aliás deve ter na internet, eu vou contar agora, depois não vai ter graça, vocês não vão conseguir. Mas é assim, a pessoa vai falar assim, eu vou passar um filme para vocês e são pessoas trocando uma bola de basquete. Eu quero que vocês me digam quantas vezes elas vão trocar a bola de basquete. E aí começa o vídeo, todo mundo de preto, com uma bola de basquete, e um joga a bola para o outro. E você fica contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí você chega no final, aí a pessoa que está apresentando o vídeo fala assim, quem contou? Aí todo mundo levanta a mão. Quantas vezes foram? Aí cada um fala um número. E quem é que viu o gorila? Que gorila? Tinha um gorila no filme. Imagina, alguém viu o gorila? Ninguém tinha visto o gorila. Aí ele passa o filme de novo. Enquanto as pessoas de preto estão jogando a bola umas para outra, entra uma pessoa vestida de gorila, preto, entra no meio, as pessoas trocando a bola. Aí ela para, faz assim, e continua e sai da cena. Você fala, é outro filme, não é o mesmo filme que eu assisti. Às vezes, normalmente, tem alguém, se a plateia é grande, normalmente tem alguém que vê o gorila. Mas quem vê o gorila é aquele que não está contando o número de bolas. Então, se o seu consciente está focado numa tarefa, o seu subconsciente... Então, se passou um gato diante do carro ou não, se você passou num buraco ou não, você não vai perceber, mas o teu cérebro te trouxe. De lá da minha casa, quando eu entrei no carro para cá, o meu cérebro me trouxe. Errou um monte de vezes, mas trouxe. Então, eu tenho um nível subconsciente trabalhando o tempo inteiro. E esse subconsciente processa muito mais informações do que o consciente. Mas essas informações processadas pelo meu cérebro estão sendo registradas no meu perispírito. E estão sendo percebidas pela minha alma. Mas num nível subconsciente. Se eu fizer uma hipnose, e aí pedir para você voltar no caminho, e me dizer quantos gatos passaram na frente do carro, quantos faróis, você é capaz de me dizer. Porque o seu cérebro estava lá, e estava registrando as informações. Então olha que interessante, tem uma coisa chamada TOC, é o transtorno obsessivo compulsivo. O TOC é um transtorno psiquiátrico, não existe doença em psiquiatria, são transtornos, né? Porque doença tem que ter alguma coisa física, alguma alteração física, vocês sabiam dessa? Quando o médico fala assim, você não tem nada, vai procurar um psiquiatra, ele quer dizer assim, você não tem nada de doença, você tem transtornos. Então você tem que procurar alguém para te ajudar a corrigir o transtorno. Então, o TOC é um transtorno em que não tem remédio que ajuda, né? Nenhum remédio psiquiátrico ajuda. A única coisa que funciona, razoavelmente, é a terapia comportamental. Que é, na verdade, você se reprogramando. Você não o médico reprogramando o paciente. O médico sugere que o paciente se reprograme. Né? E aí, tem um estudo do Dr. Mário Borregar muito interessante, que é o seguinte... Eles pegaram pacientes com TOC e fizeram um estudo com aquela máquina lá de neuroanatomia funcional e que identificaram que a pessoa tinha um circuito, que ele chamou de circuito da teimosia, que era o circuito que ficava fazendo ela repetir aquele comportamento. Então, por exemplo, a pessoa que tem TOC, ela tem que lavar a mão 45 vezes, porque senão ela acha que ela vai morrer ou que alguma coisa muito ruim vai acontecer com ela. Então, se ela não lavar a mão 45 vezes... ela não consegue fazer mais nada na vida dela. E aí, enquanto a pessoa estava tendo essa sensação que eu preciso lavar a mão, preciso lavar a mão, preciso lavar a mão, que é típica do TOC, colocaram ela na máquina e perceberam que existia um circuito lá no cérebro dela que fazia ela repetir aquele comportamento.
Aí fala assim já, então, tá vendo? Não tem nada de espírito, perispírito, é uma coisa do cérebro, é um circuito defeituoso, é por isso que a pessoa tem toque. Então ela tem toque porque é físico isso, não tem nada a ver com o espírito. Beleza. Aí o que eles fizeram? Eles fizeram a terapia comportamental cognitiva. E aí ele falava assim, olha, toda vez que você tiver vontade de lavar a mão, em vez de lavar a mão, você vai pegar e vai pro jardim, vai mexer no jardim. Olha, em vez de você lavar a mão, você vai sujar a mão. Aí, se a pessoa está realmente disposta a mudar, que aí entra aquela história do psicólogo, né? Se a alma dela, se ela, indivíduo, realmente está insatisfeito com aquilo e quer mudar, aí quem que não quer mudar? Olha, a minha experiência como médico, são 27 anos, a maioria não quer. A gente usa a doença como ferramenta para conseguir as coisas que a gente quer. Certo? E não são vocês, somos todos nós, inclusive os médicos. Certo? A gente usa a doença a nosso favor. Para se sentir coitadinho, para ter atenção. Gente, a gente faz isso direto. Aliás, a minha experiência me diz que a minoria é que está ali doente por algum outro motivo que não seja uma opção. E às vezes a opção é até de se autopunir. Para se sentir um pouco menos mal por alguma coisa muito ruim que fez. Só que isso tudo acontece nesse nível subconsciente, não é nada consciente. Você fala isso para a pessoa, ela vai ficar ofendidíssima. Não vai voltar nunca mais no seu consultório. Tá certo? Então a gente não está pronto para ouvir certas verdades. Né? Tem coisas que tem que vir meio devagar, em doses homeopáticas. Tá certo? Mas vamos lá. Tá lá a pessoa com toque e que não está suportando mais aquilo. Quer mudar realmente. Aí o terapeuta sugere isso. Aí quando ela vai lavar a mão, em vez dela lavar a mão, ela vai arrumar o jardim. Então tudo bem, agora ele vai parar de lavar a mão, vai ficar arrumando o jardim o dia inteiro. Não, depois você joga isso para ela, tá vendo? Você não lavou a mão e não aconteceu nada. O mundo não acabou, você está vivo, ninguém morreu. Aí ele começa a perceber isso. Então está curado, percebeu, está curado? Não, ele vai ter que fazer isso várias vezes. E aí, os pacientes que responderam bem, não são todos que respondem, por este motivo que eu expliquei para vocês, né? Porque muito poucos deles realmente queriam a mudança, mas os que realmente queriam melhoraram muito. E aí eles foram para a máquina de novo. Sabe o que aconteceu com o circuito? Parou de ser utilizado. E sabe o que aconteceu com os neurônios? Se reorganizaram em circuitos novos. A chamada neuroplasticidade. Então quem é que manda em você? É o seu cérebro ou é você que manda no seu cérebro? Se você, mudando seu padrão de comportamento, mudou o seu cérebro, quem é a causa não é o cérebro. Tá certo? Agora, é fácil? Não. Porque o teu cérebro te esmaga com uma sensação que para você é muito mais real do que o que está realmente acontecendo na sua vida. Então, isso é uma espécie de vício que eu preciso alterar. Agora, se eu consigo fazer isso no meu pensamento, isso vai impactar o meu cérebro. E se eu, em vez de me viciar na droga, a droga é aquele padrão que eu falei para vocês, que é um negócio muito difícil. Mas se eu, em vez de me viciar em comer toda vez que eu estiver deprimido, eu for ajudar alguém, eu estou fazendo o que faz o toque. Eu estou trocando aquele comportamento por um produtivo, por um melhor. E aí, eu vou devagarinho, eu vou alterando eu limpo o meu perispírito, altero a minha psicosfera e isso vai ter consequência no meu cérebro. E aí eu vou começar a ter uma liberação de endorfinas, de serotonina e de dopamina pelo simples fato de eu levantar de manhã. Falar assim, puxa, que legal, eu estou vivo, olha o céu. Né? Tem gente que o pessoal chama de síndrome da Poliana, né? Aquela feliz. Todo mundo tem raiva da Poliana porque todo mundo queria ser ela. Né? Eu já ouvi isso. Eu odeio gente assim. Tá sempre de bom humor. Que droga. Coitado de você. Ela que tá certa. Não é verdade? A felicidade é de cada um. A gente constrói as nossas felicidades a partir da nossa percepção de mundo. Se fosse o mundo que determinava quem é feliz e quem é infeliz, não ia ter ninguém feliz pobre e ninguém feliz rico. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Mas não é uma relação simples. É o que vem de fora te impressionando e o que você faz com aquilo.
E se você não tomar cuidado, você fica repetindo padrões porque você cria as suas bactérias, os seus miasmas, que ficam poluindo a tua psicosfera. E aí, quando eles estiverem instalados, é difícil de se livrar deles. Porque eles vão ficar te incomodando e porque eles ficam expostos para outras inteligências irem lá e cutucarem você aonde menos você queria. Então, tem muitas coisas que são nossas, padrões nossos aprendidos, que são indesejáveis e que a gente consegue controlar esses padrões e que a gente acha que passou por aquilo que resolveu, que num determinado momento da sua vida eles voltam com força total e você fica espantado. Você fala assim, puxa, eu pensei que eu tinha curado isso. Não curei. Estava ali quietinho. Não é? O que não pode a gente fazer é fingir que não está acontecendo, que é o que a gente faz normalmente. A gente coloca aquilo no segundo plano, joga para o subconsciente e finge que não está vendo. E aí você tem aqueles padrões que ficam te cutucando, não é? E você finge que ninguém está te cutucando. Se você não enfrenta, não diagnostica e não enfrenta o problema, nunca você vai resolver. Uma vez eu lembro que eu estava começando na residência, a gente passou, chegou um caso de apendicite no pronto-socorro, a gente examinou, e aí foi discutir o caso com o professor, aí todo mundo discutindo se era apendicite, se não era, aí o professor falou assim, eu quero que vocês me digam qual é a única coisa que não pode faltar para fazer o diagnóstico de apendicite. E aí todo mundo, a dor, a febre, não sei o que, bibibi, blá, 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 não sei o que. Ele, não é. No final ele falou, pensar em apendicite. Se você não pensar no diagnóstico, você nunca vai fazer ele. E é verdade. Isso vale para a vida. Se você não parar para pensar que você pode estar errado, você sempre vai achar que você está certo. Se você não parar para pensar que aquilo está te incomodando e que aquilo é nocivo, você nunca vai achar que você precisa resolver. Tem alguém aqui viciado em Candy Crush? Do aparelho celular? Olha lá. Tem gente que está conversando com você jogando Candy Crush. Está vendo televisão jogando Candy Crush. Está comendo e jogando Candy Crush. Aí você fala assim, o que você está fazendo? Ah, isso aqui me relaxa. Mas eu não dependo disso. Pelo amor de Deus. Não é? Ah, eu sou viciado. É viciado. É claro que para você largar isso é mais fácil do que largar cocaína, droga, pelos motivos já expostos. Para você largar isso é mais fácil do que você largar um padrão de pensamento recorrente que você está trazendo há 5 encarnações. É complicado. Você vai ter que desconstruir uma forma de pensar que está impregnada em você. E isso é uma coisa que você consegue fazer ao longo do tempo, desde que você esteja determinado a fazer aquilo que se transformar. Essa é a primeira coisa, pensar no diagnóstico e querer a transformação. Né? Às vezes tem paciente, o consultório vira meio confessionário e meio consultório de psicólogo. Né? Eu lembro que foi uma vez uma paciente lá e ela chegou, começamos a conversar, ela já começou a chorar. E ela falando assim que a vida dela era muito ruim, porque o marido dela não dava atenção para ela, porque os filhos não ficavam em casa, que bibibi, que blá, 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 falou mal de todo mundo. E que a vida dela era uma droga, que ela era muito infeliz, porque ela era cercada de pessoas ingratas. E quando todo mundo está errado, quando todo mundo te agride, é para você parar para pensar. Né? Só você está certo no universo? Está todo mundo errado? Mas se tem um que pensa diferente de você e o resto está com você, beleza. Mas está todo mundo achando que é verde, você fala que é amarelo, muito provavelmente é verde. Né? Pode até que seja amarelo. Às vezes a gente vê primeiro. Mas geralmente quando a gente vê primeiro, a gente para pensar e a gente analisa. A gente não entra de cabeça e fica com raiva dos outros que acham que é verde. Então se você está achando que está todo mundo errado e tem raiva dos outros, é porque você é que está errado. Mas ela falou tanto e eu fiquei bem quieto. Falei, nossa, se eu falar para essa mulher que eu acho que ela está errada, ela vai me bater. Aí, aquela coisa... E, obviamente, o estômago dela destruiu, né? Com todo mundo, ela se sentindo agredida por todos os lados. Aí, pedi a endoscopia, dei o remedinho para vir de fora para dentro. Na outra consulta, ela já voltou com o estômago melhor. É claro, eu curei ela de jeito nenhum. Mas o omeprazol tirou a dor de estômago dela. Pelo menos aquilo parou de incomodar. Agora ela tem que fazer o movimento de lá para cá. Eu falei, hoje eu vou falar.
Aí ela chegou, sentou e falou assim, começou a falar do trabalho dela. Era a professora, que a diretora da escola dela era uma droga. Porque perseguia ela, começou a falar. Eu falei assim, escuta, será que a senhora não acha que o problema é a maneira como a senhora vê as pessoas? E não como as pessoas se relacionam com a senhora? Ela parou assim. Como assim? Eu falei, não, porque a senhora falou mal do seu marido, dos seus 2 filhos, da sua sogra. Agora a senhora está falando mal das suas colegas, professoras, da sua diretora. Quem é que presta? Nossa, a mulher ficou, eu falei, agora vai me matar. Ficou roxa, né? Vermelha, roxa. Você acha que eu estou errado? Eu falei, não estou falando, eu não estou julgando quem está certo e quem está errado. Eu estou pensando o seguinte, será que a senhora não está vendo as pessoas com um rigor muito maior do que deveria? Será que essas pessoas não têm nada de bom? Ou a senhora só está vendo o ruim delas? E isso está lhe impressionando de maneira negativa? Aí ela começou, mas por que tal pessoa fez tal coisa, tal dia, tal dia, tal dia? Mas isso é dela, não é da senhora. Por que a senhora está incomodada com o outro? Sendo que a senhora não pode fazer nada para mudar o outro, mas a senhora pode fazer alguma coisa para se mudar. E eu sei que ela começou com um monte de argumentação e eu fui rebatendo. Eu falei, essa eu não vou ver mais, né? Mas quem sabe eu dou um empurrãozinho. Chegou uma hora na consulta, ela falou assim, mas o senhor não alivia mesmo, hein, doutor? Eu falei, aliviar, a senhora quer que eu passe a mão na sua cabeça? Então tá bom, puxa, a sua diretora é mesmo ruim, suas colegas são mesmo ruins. A senhora quer que eu participe desse padrão vibratório da senhora? Então vocês percebem como às vezes a gente não sabe, mas a gente está fazendo a coisa funcionar desse jeito? Né? Então, isso parece assim, ainda mais vindo de alguém que faz medicina, parece que eu estou menosprezando a doença. Não, de jeito nenhum. Parece que eu estou menosprezando o doente. Também não, de jeito nenhum. O que eu estou dizendo é, só o remédio não cura ninguém. Só pensar, só estudar, só pesquisar, só rezar, só fazer caridade, não cura ninguém. O só é uma palavra que não faz nada. As coisas têm que acontecer juntas. Tanto que a gente não chama mais nada de terapia alternativa, a gente chama de terapia complementar, porque a alternativa é ou um ou outro. E não tem alternativa, tem complementar. Não é? Eu passei a vida toda tomando remédio para enxaqueca e só ficava bom quando eu estava com remédio. Eu tirava o remédio e voltava a enxaqueca. Aí eu comecei a fazer tratamento espiritual, melhorava um pouquinho, mas eu também tinha enxaqueca. Aí eu fui fazer acupuntura. Aí curou a minha enxaqueca. A acupuntura curou a minha enxaqueca? Também. Mais a forma de pensar, mais a educação da minha alimentação, mais um monte de outras coisas. E é assim que a gente tem que pensar, porque nós ainda somos seres que têm uma visão parcial do que acontece ao nosso redor. E a gente, com frequência, cai em armadilhas. E essas armadilhas, às vezes, elas prendem a gente. É a hora que a gente entra no vício. No vício da comida, no vício do álcool, no vício do cigarro, no vício de falar mal dos outros. Esse é o meu. Ave Maria, como é difícil. Né? Juntou 2 aqui, o terceiro não tá, a gente fala mal do terceiro. Juntou eu e o terceiro eu falo mal do segundo. Né? E eu fico, meu Deus, quando é que eu vou me livrar disso? Né? Difícil. É um pensamento vicioso. Né? Eu sei que vocês não têm isso, daí eu tenho, infelizmente, estou lutando contra. E outras coisas que vão acontecendo de padrões de comportamento e coisas que eu fico me sentindo necessitado para me sentir bem. Né? E esse comportamento, a gente tem que modular ele. Modular. Até fazer palestra já foi um problema para mim. Teve uma época que eu só me sentia bem se eu ficava fazendo palestra a semana inteira. Eu morava lá em Santos, se eu não ia pelo menos uma vez fazer palestra, eu me sentia mal, achava que eu estava fazendo alguma coisa errada. Até que eu parei para pensar, falei, alguma coisa está errada. Não é para me sentir mal. Tudo bem eu me sentir bem quando eu vou. Eu acho que eu estou fazendo alguma coisa que eu devia estar fazendo, ótimo. Mas eu não me sentir bem quando eu não vou, tem alguma coisa errada. Né? E aí eu consegui rever isso na minha cabeça e fui lá. O que era aquilo? Culpa. Não é? Me sentindo, eu achava que se eu fizesse muita palestra eu ia resolver todos os meus problemas. Não vou resolver. Eu não vou ser melhor fazendo palestra. Eu vou ser melhor vivendo e buscando ser melhor. E a gente tem esses nossos vícios que nos imobilizam. E eles estão geralmente ligados aos pensamentos recorrentes. E muito frequentemente ligados ao sentimento de culpa. Essa palavrinha bem curtinha, culpa, é a sede de todos os nossos males. Se a gente tivesse
trocado a culpa pela responsabilidade, a gente seria muito mais feliz e avançaria muito mais rápido. A culpa ela só serve para te avisar que você errou. Avisou? Avisou. Joga fora. Vai tratar de consertar. E o que te leva a consertar é a responsabilidade. A culpa só te acusa e te imobiliza. Né? Então, às vezes a gente fica nessa reverberação da autopunição. Eu estava estudando uma vez sobre a palavra expiação, que a gente usa tanto em espiritismo. Você sabe o que significa expiação? É uma punição infligida para abrandar a fúria divina. Gente, onde é que existe fúria divina? Em lugar nenhum. No Deus que eu acredito, infinitamente bom e justo, vai ficar furioso com o quê? A fúria é lá dentro da sua consciência. Então o que você precisa? Como é que você faz para abrandar a sua consciência? Auto-perdão. Você precisa se perdoar. Porque enquanto você não se perdoar, você vai ficar se autoflagelando. Expiação. Você acha que Deus mandou aquele povo todo lá que queimou naquele circo? Lembra? No Rio de Janeiro, ficou famosa a história. Ela voltou à tona por causa da tragédia de Santa Maria. Né? Que o pessoal ficou sabendo que o pessoal de Santa Maria era o pessoal que trabalhava nos fornos de exterminação dos judeus na Segunda Guerra. Você acha que precisa passar? Exatamente, eles queimaram o povo, agora eles têm que morrer queimado? Não precisa. Não é lei de talião, olho por olho, dente por dente. É lei de ação e reação. Toda força tem uma reação, de mesma intensidade, sentido contrário, mas não é a mesma coisa. Por que aquele povo passou por aquilo? Porque eles escolheram para se sentirem melhor. Estavam expiando. Quem expia não é Deus que manda a gente espiar. Nós é que expiamos pela nossa dificuldade de perdoar. A gente não perdoa o outro, muito menos a gente mesmo. Então, se a gente começar por esse processo de auto-perdão, de auto-amor, a gente já vai limpar uma boa parte dos nossos pensamentos recorrentes. E a gente fazendo isso, a gente vai se livrar de alguns vícios que nós temos. E a partir daí, então, a gente vai começar a se reerguer, se fortificar em termos espirituais. Se a gente fizer isso, o nosso corpo biológico vai responder na mesma medida. Eu agradeço a você dessa. Eu que agradeço. Agradecemos aos bons espíritos que se dignaram de comunicar-se conosco e lhes rogamos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que, ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Também desejamos que as suas instruções aproveitem aos espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que tenham participado da nossa reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus.
sente a sua definição. Deixa eu entrar no seu coração agora mesmo. Oh, 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 nessa alegre evolução, curando o coração. Sou um ser milenar viajando. Faça parte da família Clube de Arte. Pelo valor de R$ 18, você vai